Lucas Vogt aqui, fotógrafo, designer e filmmaker. Agora, de outro ponto de vista, e sempre em boa companhia, para uma troca real e divertida sobre as conexões da vida. Falando sobre os bastidores que quase ninguém conta por aí, mas que você precisa e quer ouvir. Qualquer coisa, me conta nos bastidores. O convidado de hoje é empático, médico, nutrólogo e professor. Aquele canceriano quase leonino que ama curtir o melhor da vida, mas tem como missão principal transformá-las. Dedicado e humano, hoje veio contar um pouco sobre as causas e tratamentos da obesidade. O meu nutrólogo favorito, Dr. Gabriel Pimenta. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de falar, né? Desse processo que é a obesidade, que eu vivencio, porque é uma doença crônica. E também muito obrigado pela oportunidade de poder cuidar de você também. Eu que agradeço muito. E eu tava muito ansioso, tô ainda, né? Também tô. Estamos. E acho que é o primeiro que eu acho que, de certa forma, eu tô completamente confortável de falar, porque é um assunto difícil. Sim. Mas tão importante, né? É um assunto dolorido, na verdade. Eu acho que vai mexer comigo e com você. Sim. Porque tem a nossa história. Carrega muita coisa, né? Tem a nossa história. Então, acho que vamos ver como vai ser. Tô ansioso, na verdade. Sim, com certeza. Acho que vai fazer muitas pessoas refletirem sobre... Exatamente. Eu acho que a nossa fala não move tanto, mas o nosso exemplo arrasta. Então, acho que quando a gente poder falar e a gente dar o exemplo do que a gente está vivenciando desse processo todo, arrasta. E é nisso que eu acredito, na verdade. Nesse poder de transformação do exemplo. Sim. E me conta um pouquinho, quando você se identificou, quando você decidiu se tornar médico? Eu acho que eu já tenho até um vídeo no Instagram falando um pouco sobre isso, que eu acho que a medicina veio desde a barriga da minha mãe. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela me conta essa história, obviamente, né? Que meu avô sofreu um acidente e ela ia na igreja aqui em Franca, na catedral, e pedia para que eu fosse, né? Lógico, né? Um simbolismo, né? De ir lá na UTI cuidar do meu avô. E isso, na verdade, eu não tenho parentes médicos, né? Não tenho familiar próximo médico. Acho que quando eu me conheci, assim, quando eu entendi o que era ser médico, o que era, na verdade, quando eu entendi como até adolescente, criança, que eu entendi que a gente deveria escolher uma profissão, eu já escolhi ser médico. Uhum. Eu acho que foi muito nesse sentido, né? Assim, eu falei, quero ser médico. Eu não sabia nem como que era ser médico, eu não sabia nem o que era, eu acho que talvez eu não sabia nem o que era ser médico, né? Eu acho que essencialmente... Tinha uma ideia. Exatamente, só tinha aquela ideia de que eu ia no médico no pediatra, e nesse momento, na verdade, a minha mãe quase me preparava para ir no médico, né? Então, tomava banho, colocava uma roupinha boa, tal, para ir ao médico. E eu imaginava, nossa, que bacana. Eu não entendia muito bem o que era ser médico. E eu acho que eu fui descobrindo. E aí, isso, na minha trajetória, na verdade, foi... fui para o ensino médio. Meus pais sempre falaram assim, a gente não tem muita coisa para dar para vocês. A gente não tem tantas oportunidades, talvez financeiras, para poder deixar aí como herança, tal, mas a única herança que eu vou deixar para vocês é o estudo. Então, eles investiram a vida deles nos nossos estudos e eles me deixaram dedicar a essa vida de estudar e chegar a entrar na faculdade de medicina, que foi, sim, uma luta. Dá para dar uma história isso realmente. Dá para contar no bastidor mesmo, tanto que foi difícil, assim, a minha família não tem uma condição financeira alta, né? Então a gente saberia que, na verdade, para fazer uma faculdade particular seria uma complicação. Então eu tive que estudar para querer entrar numa faculdade pública. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? Mas graças a Deus eu tive a oportunidade ainda de entrar numa faculdade particular, porém eu tive aí o financiamento do governo. E poder hoje, na verdade, me formar médico, né? E hoje estar aqui atuando como médico. Acho que foi mais ou menos essa trajetória que eu tive aí da medicina. Legal. Isso é muito legal porque, assim, muitas pessoas sonham, né, em fazer medicina. A gente tem até vou dizer amiga, que ela trabalha com marketing. Não vou falar o nome para não expor ela, mas... E ela
parece algo tão natural a questão da comunicação para ela. E um dia a gente estava perguntando, acho que o Vini mesmo perguntou, se sempre foi o sonho dela trabalhar nessa área. E ela falou que não, o sonho dela era fazer medicina. Sério? Sim. Eu acho que assim, hoje eu sou professor na universidade, no curso de medicina. E é muito legal quando eu vejo o brilho nos olhos de alguém que quer ser médico, né? Eu acho que... Porque ser médico é mais do que simplesmente uma profissão, né? Eu acredito nisso, né? Eu tenho essa visão. Porque é uma escolha de vida, quase, né? A gente nunca vai deixar de ser médico. Então, aqui eu estou num ambiente, apesar de... num ambiente que não é um ambiente médico... Se alguma coisa... descontraído. Exatamente. Mas se qualquer coisa acontecer aqui, eu acho que tem essa função de ser médico, né? De dar esse atendimento e olhar para esse paciente. E eu acho que o médico, na verdade, ele tem que ser muito empático, né? E isso é... Uma característica muito sua, né? Isso é de olhar, de saber assim, meu Deus, deixa eu sentir um pouco da dor dessa pessoa junto com ela. Isso me consome um pouco, né? Na verdade, porque a gente acaba trocando muito isso. Lógico, eu não é só assim, eu não posso vivenciar o problema da pessoa, mas eu quero estar junto com ela nesse momento de dor, porque quando a pessoa procura a gente como médico, né, ela vai sempre procurar com alguma dor. É muito raro alguém procurar e falar assim, tá tudo bem, eu vim aqui só porque eu vim. Não é o... Just for fun, não. Eu só vim aqui pra olhar aqui. Vim conhecer seu consultório. Não, a pessoa na verdade vai ali porque ela tem alguma dor, alguma coisa que incomoda. Então, acho que é isso que me encanta quando eu vejo o brilho nos olhos de alguns meninos que estão rodando comigo na faculdade. De falar assim, esse daí ele tem uma paixão. Eu acho que tem fogo no olhar, né? Tipo assim, isso. Ele tem que ser apaixonado. Eu acho que ele tem que ser apaixonado. Para fazer medicina tem que ser apaixonado. Exato. E eu achei legal essa parte que você contou, né? Da sua trajetória da faculdade. Porque muitas pessoas se inspiram e não tem condições financeiras assim, mas é possível. Isso é um exemplo, maravilhoso que... É possível. Eu acho que assim, quem quer tem que lutar com unhas e dentes para conseguir. Não vai ser fácil. Não é uma trajetória fácil nem para entrar numa faculdade pública, nem para fazer uma faculdade particular. Mas se você quer, eu acho que assim, é uma mensagem isso até, na verdade. Se você tem esse interesse... Se a faculdade de medicina é realmente um sonho na sua vida, faça. Faça, porque aí esse poder é transformador. Assim. A gente tem que pensar que o médico ele tem esse poder transformador. Né? Deveria. Temos alguns exemplos não tão positivos. Infelizmente. Mas temos exemplos maravilhosos como você e tantos outros. Graças a Deus. Obrigado. E me conta um pouquinho como que é a obesidade na sua vida. Você já foi obeso? Isso é muito legal. Na verdade, eu acho que talvez um pouco da minha empatia na minha área, na área do emagrecimento, que é a área que eu atuo atualmente, vem muito sobre isso. Lucas, foi muito interessante, porque eu fui uma criança, um jovem magro. Muito magro. De ser magro, assim, das pessoas... Da minha mãe... eu tenho uma cena na minha cabeça, na verdade, da minha mãe colocando um chinelo na mesa para eu poder comer. Meu Deus. Pra falar assim, você precisa comer. Então eu tenho essa cena. Mas que eu queria. Era para de comer. Exatamente, colocar o chinelo na mesa pra você, você não vai comer, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, e aí eu sempre fui magro, muito magro. E aí no processo, quando que eu entendi como é que seria o processo para me tornar médico, que eu precisava estudar, tal, eu simplesmente abdiquei totalmente de tudo. E eu fui viver para praticamente estudar. Não tá certo, tá, gente? Eu não tô falando que isso é um exemplo de vida, não. Eu fiz isso, mas não tá certo. E aí, nesse processo, tanto de entrar na faculdade, da faculdade, e até mesmo depois, como médico plantonista, né? Quando a gente é recém-formado, a gente é médico plantonista. Eu ganhei muito peso. Muito peso. E eu demorei muito para perceber que eu estava ganhando peso. E quando eu me olhei, na verdade, quando eu me dei por conta, né? Que eu olhei eu falei assim, meu Deus, eu tô obeso. Lógico, existem vários graus de obesidade, né? Mas, assim, eu estava obeso. E aí, eu precisei me tratar. E aí foi quando, na verdade, eu descobri... Eu acho que talvez foi nesse momento que eu descobri uma área que é a área do emagrecimento que me encanta. Que eu falei assim, isso é transformador. E eu acho que o poder, na verdade, de transformação vem também por conta do fato de eu
sem ter vivido isso, né? E é uma doença crônica, é uma doença recidivante, é uma doença que precisa de um acolhimento, de uma empatia que talvez, assim, a gente não tenha... que precisa desenvolver com todas essas pessoas. E eu acho que hoje, mais do que o médico do emagrecimento, eu acho que qualquer médico deve tratar emagrecimento, porque emagrecimento influencia em todas as áreas da vida. Em tudo, né? E aí eu acho que por ter passado por isso, por ter sofrido, por passar por isso, eu acho que na verdade por ser uma doença crônica eu sofro disso todos os dias. É uma escolha, na verdade, né, que eu tenho que ter todos os dias. Eu acho que por ter passado por tudo isso, eu acho que eu olho para a obesidade com respeito. Porque eu acho que é a forma que a gente tem que olhar para ela. Sim. Eu acho isso muito doida, no sentido que agora que eu tô me tratando com você e mudando minha percepção sobre tantas questões, eu vejo que minha vida toda eu fiz muitas coisas erradas. Erradas porque eu tava lembrando até ontem na terapia, eu na infância. Muito nervosinho, muito estressado. Então, para ficar bonzinho, calminho, toma esse leite condensado. Ou toma um sorvetinho, sabe? Anda de bicicleta, mas depois vai comer alguma coisa. É sempre um poder quase de recompensa, né? Assim, parecendo um cachorrinho. Adestrando, né? Assim, a gente precisa... E o açúcar, geralmente, na verdade, nunca foi com alimentos saudáveis. Geralmente palatáveis, né? Que são... Lógico, a gente tem alimentos saudáveis palatáveis, mas a maior parte dos alimentos não saudáveis são extremamente palatáveis, né? Que dá essa sensação do sabor ser muito bom, do açúcar, né? E o açúcar, na verdade, eu falo que é uma droga, né? Total. Talvez seja uma droga, na verdade, legalizada, até associada com um outro tipo de droga, assim, né? Da coloração. Mas é uma droga que... E realmente, as mães... eu vivenciei muito isso. Minha mãe fala isso também, quando, na verdade, eu até criança, na verdade, pegava a minha chupeta e colocava no leite condensado para, tipo, me deixar mais quieto, mais calmo. Então, isso, na verdade, é algo que... Acho que as gerações mais antigas vivenciaram muito. Hoje eu acho que os pais, pela quantidade, né? Pela quantidade de informação que a gente tem, são muito mais conscientes de que não é assim que a gente vai... Não é assim que se educa um filho, não é assim que, na verdade, tenta controlar algum momento que a criança está agitada ou que a criança está... Não é o açúcar, não vai ser desse jeito. Apesar que o açúcar, na verdade, dá até energia, né? Então até pioraria, né? Na verdade, a gente ficaria mais acelerado ainda. Exato. E eu tenho ansiedade, né? Eu já faço acompanhamento psicológico há alguns anos. E eu lembro dos meus desafios das primeiras sessões, que a minha terapeuta falava assim: Lucas, o açúcar não te faz bem. Você não pode, porque eu não bebo, eu não fumo. E nunca gostei de beber também, assim. Eu experimentei, mas nunca gostei. E aí ela falou que o açúcar era tipo uma droga, igual você falou. E ele me fazia muito mal. Tanto que eu já fiquei supostamente bêbado de açaí. Energético. Porque ele extremamente, na verdade, realmente, né? Tem uma ação aí neurológica, né? Uma sensação aí neurológica. E fora que, na verdade, é uma fonte muito extrema de glicose. Então, realmente, vai para o cérebro como se fosse uma droga mesmo, né? A gente tem aí uma glicose exacerbada, talvez, aí, né? Uma quantidade de glicose sanguínea que chega no cérebro, na verdade, em grande quantidade. E por isso talvez até agita, né? Dependendo da quantidade que você consome, te dá mais energia. A gente estava um dia com o pessoal que eu formei, e aí agora, né, nós já estamos na geração que todos já estão começando a ter filhos, então tem um monte de mascotinhos, a gente chama dos nossos mascotinhos. E aí quando as crianças a gente fez um brigadeiro, e quando as crianças comeram o brigadeiro, elas ficaram mais agitadas, né? Na verdade, mais aceleradas com o brigadeiro. E é muito isso, né? Então, assim, o açúcar tem esse papel, né? Só que ele é oxidativo, né? Então, assim, ele não é legal, né? E agora, a gente seguindo o tratamento, eu trabalhando a minha mente também, eu percebo tanto que eu fazia tudo errado. E inconscientemente, porque para mim era tão natural, que eu fui ensinado assim, e algo que foi passado na minha família toda, eu percebo, sabe? Isso é muito familiar, né? Assim, a gente se reúne na mesa para poder falar e a gente vai ter uma comida.
A gente é muito, apesar de Franca, né? A gente é muito perto de Minas, né? Então, assim, parece que é até falta de educação negar uma comida, né? A gente tem essa sensação com a comida afetiva, né? É muito afetiva. Então, familiarmente, realmente, a gente coloca a comida como quase um deus na vida, né? Sim. E a gente faz muitas escolhas erradas, algumas vezes até por falta de informação, realmente, né? Apesar de hoje o mundo estar muito globalizado, a gente conseguir muita informação. Mas até para ter essa sensação de bem-estar, né? E assim, de falta de se autoconhecer realmente, né? Na hora que a gente começa a perceber, fala assim, nossa, mas por que eu tô comendo isso? Essa fome é do quê, né? Essa fome, na verdade, será que é fome? Será que realmente é uma necessidade fisiológica de me alimentar? Não, a maior parte das vezes é uma necessidade quase emocional. De usar, na verdade, o alimento para ter a sensação de bem-estar. Que talvez, assim, eu deveria estar tratando em terapia. Eu deveria estar buscando essa sensação de bem-estar, não na terapia em si, mas entendendo como é que... Se conhecendo, né? Se conhecendo. Por isso que eu acredito, na verdade, também no tratamento de obesidade, que não é um tratamento só médico, ou só do nutricionista, ou só do personal. Não. É um tratamento de multiprofissionais. Então, a gente tem um psicólogo, a gente tem que ter, na verdade... Acompanhamento, na verdade, geral, né? Eu falo que esse é o meu ideal, assim, né? Que todo mundo, lógico, a gente sabe que isso é uma realidade muito complexa, né? A gente vive num país em que a condição financeira é muito desigual. Então, a gente sabe que não é tão fácil, mas o ideal seria, né? Não é só... A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre medicação, mas não é só a medicação, né? Sim. Não, eu fico sempre reflexivo e emocionado nesses últimos tempos com tudo isso. Mas eu vejo muitas abordagens na internet erradas, assim, e muito preconceito também com a obesidade e falando que é falta de vergonha na cara, que não é uma doença. Mas né? Isso me decepciona muito. O mundo globalizado, o mundo que a gente vive hoje, a gente tem muita informação. Eu falo isso até na hora que a gente vai falar sobre tratamento no consultório. Eu quero ouvir o que você tem de informação sobre todas as possibilidades terapêuticas que a gente vai te oferecer. Porque hoje todo mundo tem muita informação. Problema. Talvez a informação não seja de tão boa qualidade. E aí isso é um problema, que a gente na verdade vive num mundo que... Primeiro, a internet é um mundo livre, né? A pessoa coloca o que ela quer, do jeito que ela quer, ela fala do jeito que ela quer. Cria a realidade, né? Exatamente. E aí, assim, me deixa muito decepcionado a forma com que as pessoas encaram a obesidade de algumas formas. Acho que tem mudado muito. Acho que, graças a Deus, a gente tem entendido que... Gente, assim, obesidade é doença. Doença crônica, grave, recidivante. Então, a gente precisa encarar a doença da obesidade de uma forma muito séria. Porque senão a gente, na verdade, vai colocar como falta de vergonha, certo? E muito cuidado também com as abordagens. Porque não adianta nada eu ser agressivo com uma pessoa. Eu não escolhi, você não escolheu estar acima do peso. Não é uma escolha. Eu quero estar acima do peso. Eu amo. Né? Quero passar por dificuldades. Exatamente. Eu não quero conseguir amarrar meu cadarço do sapato. Eu quero, sei lá... Correr numa situação de emergência. Exato. Não conseguir resolver... E assim, ninguém quer isso. Sabe? Então, se culpar o obeso por estar obeso, não. Lógico. Ele tem que estar junto com você no processo de tratamento. Ele tem que querer mudar. Sim. Se a gente, na verdade, a gente teve, né, várias vezes aí... eu não concordo com a gordofobia, né? De olhar, na verdade, a obesidade como nossa, que falta de vergonha, nossa, que feio. Não é assim. Come demais. Mas a gente também não pode achar que a obesidade, não, tá tudo bem. Que nem tentaram falar. Eu acho que a gente tem que sim se amar. Eu acho que amar a gente mesmo é primordial, até para poder tratar. Sim, mas a gente não concorda também com aquele outro lado de tipo, se aceitar como exatamente. Eu acho que a gente precisa sim buscar um tratamento. E hoje a gente tem muito recurso. Hoje a gente tem muito essa situação. Então, é doença. É doença crônica. Ninguém escolheu estar doente desse jeito. Ninguém escolhe estar doente, né? Eu acho que seria muito ilógico. Não, eu quero estar doente sim. E é uma doença grave, na verdade, que precisa ser tratada. Sim. E qual... Antes de eu ir para esse ponto, eu acho interessante porque, como eu comentei, eu não me via
obeso. Sim. Mesmo sendo obeso minha Sim, vida toda. sim. Ao contrário de você, eu sempre fui gordinho. Minha mãe sempre teve medo de eu, sei lá, estar desnutrido. E fazia tudo que ela podia pra eu estar sempre mais fortinho. E aí, analisando toda essa trajetória da minha luta contra a obesidade, em 2011, quando eu fui pra faculdade, eu emagreci 40 quilos. Sim, sim. Que eu pesava 117 na época. E aí... Só que foi por quê? Porque eu não vi ninguém no meu bloco da faculdade obeso. Não tinha ninguém. Eu não me identificava de forma nenhuma. E aquilo me fez me sentir excluída. Sim, nossa. E aí eu consegui emagrecer. Tá, eu tava muito jovem ainda. Eu acho que foi um fator que ajudou. Ajuda. Mas eu não consegui manter. Eu mantive por 5 anos. Aí quando eu comecei a namorar, isso foi ficando de lado, porque vem a necessidade de querer agradar outra pessoa e tudo. E aí eu fui ganhando tudo de novo. E igual você comentou, sem perceber. Sim. E as pessoas iam falando, só que eu ia falar, ai, para, toma conta da sua vida. Tipo, Quase isso, né? Tipo, você não tem nada com isso, né? mas realmente... Parece que a gente entra num estado que aquilo é tão confortável que você não consegue se perceber realmente. Parece algo tão comum. Não, tô igual. Tô bem. É como o meio também interfere. Eu acho que, por exemplo, o meio te interferiu, na verdade, para te fazer ficar mais magro, né? Para querer buscar a estar magro. E depois também interferiu para, na verdade, aceitar como se nada tivesse de diferente. Exato. Eu acho que o meio interfere muito, né? Assim, a gente, por exemplo... As nossas gerações, a minha, a sua, na verdade, os nossos pais, eles... a gente não pode culpá-los, né? Porque eles não tinham essa informação, mas eu acho que os nossos pais, eles tinham essa obrigação de querer que a gente estivesse sempre acima do peso, né? Sempre gordinho, né? A criança gordinha, na verdade, é a criança saudável. Exato. Até porque isso vem de muito tempo atrás, né? De que, assim, quem eram as crianças que era gordinho? Eram as crianças que tinham condição financeira para poder ter uma alimentação. A gente tem que lembrar que a gente viveu períodos em que realmente a condição de comprar um alimento era exclusividade para quem tinha quem tinha condição financeira. Então, criamos essa impressão de que as crianças saudáveis eram as crianças gordinhas. Isso realmente reflete até na nossa idade adulta, porque muda... Por exemplo, o microbiota intestinal. Então, uma criança que é um pouco acima do peso quando criança, na verdade, vai ser um adulto com maior propensão a ser obeso, né? Então, a gente tem que olhar para as crianças desde sempre, né? E saber que cuidar da obesidade é cuidar desde sempre. Sim. Não deixar essas crianças. E eu acho que é muito também, né? É muito difícil. A gente demora muito para perceber, talvez, quando a gente começa a ganhar peso. Né? Talvez a gente se olhe e fale... porque tá todo mundo desse jeito mesmo, né? Então, isso também é um fator que também contribui pra gente ganhar peso. Então, eu acho que assim, quando a gente fala sobre a doença da obesidade, é por isso que eu acho que, eu sempre falo isso no consultório, ela é multifatorial, né? Ela tem vários fatores. Tem fator genético, tem fator ambiental, tem fator emocional, então assim, tem fator alimentar, tem fator de escolha. Não é uma única causa. Exatamente. Né? Por isso que não é tão fácil tratar, né? Porque senão a gente teria uma pílula mágica, daria a pílula, a pessoa saía de lá magra. Né? Pronto. Seria quase uma solução da vida aí, na verdade, mas não temos. Ainda não, né? Não, ainda não. Tecnologia. A gente não sabe, isso não vai acontecer, né? Sim. E pra você, qual é o primeiro passo rumo à mudança? Eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque eu acho que o primeiro passo é querer. Eu também Realmente querer, né? Querer. Internamente, a pessoa não é querer pros outros, é querer você. Porque se a pessoa não quiser, ela não vai. Tipo, se ela não quiser, realmente ela não vai conseguir. Porque não é uma escolha fácil, é uma escolha diária. Eu vou dar um exemplo, na verdade, eu trabalho com isso. Eu vivo, na verdade, com isso. Eu tenho um familiar que, assim, uma pessoa querida, que eu amo demais, e que eu falo, que na verdade lá na nossa família a gente quase todos os dias, todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala, você está obeso. Você precisa se tratar. Tem todos os recursos, porque eu trabalho com isso. Então seria muito fácil, né? Assim, né? Muito mais fácil, muito mais acessível.
E a pessoa não quer. Ela não quer se tratar. E aí não adianta, assim, não adianta. A gente já teve várias tentativas, né, de começar e parar, começar e parar. E aí, assim, não quer. E se não quer tratar, na verdade, então acho que não tem jeito. E eu acho que, na verdade, além de querer, você tem que querer realmente transformar a sua vida. Porque tem muitas vezes que a gente quer, mas a gente não quer também fazer por onde. Abrir mão de algo. Exatamente. E quando a gente, na verdade, decide por... e eu gosto dessa palavra porque é uma decisão. E decisão é dar-cisão, é cortar, é tirar. A gente tem que tirar. Não existe medicação que faça o seu papel. Você ainda vai ser o principal ator do processo de emagrecimento. Não existe. Não existe o médico que vai fazer esse papel por você. Não existe o personal que vai fazer o papel por você. Não existe nada. É você. Então, a decisão eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que talvez eu pensaria dessa forma. E aí depois a gente, lógico, vai ter milhões de coisas aí pra gente poder trabalhar junto. Perfeito. E os principais desafios depois dessa decisão? Eu acho que aí é a transformação da vida. Porque você decide por transformar. E depois você percebe que transformar é realmente desafiador, né? Você precisa, na verdade, mudar o seu estilo de vida na atividade física, mudar a sua alimentação, procurar alguém que vai te auxiliar nesse processo. Quando eu falo, na verdade, no consultório, eu falo que, assim, no primeiro período de tratamento, eu quero estar muito próximo desse paciente. Porque eu acho que isso é uma dificuldade. Quando a gente, na verdade, a gente se sente meio sozinho, né? Total. Tipo, parece que... Nossa, impossível. Que é impossível. Então, assim, eu quero estar sempre junto com o meu paciente naquele momento para poder estar junto e para sempre estar motivando esse paciente. A gente sabe, por exemplo, que a gente também tem que comemorar as nossas vitórias. Eu comemoro junto com meus pacientes todas as vitórias que eles chegam. Porque, mas foi pouco, né? Assim, porque de repente o paciente quer, né, tudo de uma vez e não vai ser. Mas quando a gente comemora as vitórias, a gente libera hormônios no nosso cérebro, tem alguns hormônios específicos que dão, que lógico, dá a sensação de bem-estar, dá a alegria, mas além disso tudo, ele é sacietogênico. Então, assim, ele dá a sensação de saciedade. Então, até por isso é importante comemorar, porque isso vai dar saciedade. Então, quando a gente chega a alguns passos, que a gente fala, nossa, eu perdi aí tantos quilos. Cara, vai comemorar, vai ficar feliz realmente, porque você conseguiu algo que era muito difícil. E além disso, na verdade, vai me liberar um hormônio que vai me ajudar, na verdade, no meu processo de tratamento. Então, acho que tem todo esse intuito aí. Isso é muito, muito especial, porque vivenciando isso agora, né, nesses quase 4 meses que a gente tá... Você está me salvando, né? Você está se salvando, porque você é o ator principal. Você jogou a bola, tá me puxando. Exato, tudo bem, então caí no mar, você tá me resgatando. Tô te resgatando junto com você. Mas você tá nadando. O principal é isso. Você você tá batendo o pezinho. Mas brincadeiras à parte, é tudo muito doido, porque realmente eu cheguei no consultório, eu já tinha te procurado em 2023, num momento diferente, que ao mesmo tempo que eu queria, eu não conseguia. Sim. E parece igual tantas pessoas acreditam, e quando eu quero uma coisa e não consigo, eu me frustro. Sim. E às vezes desisto. Sim. Hoje eu venho tentando mudar isso, e você falou assim, não vai desistir. Se você não desistir de mim, eu não vou desistir de você. Então isso ficou muito guardado aqui em mim. E conforme as coisas foram acontecendo e eu vendo, nossa, é possível mesmo. Olha isso, né, Lucas. Já tá muito diferente, graças a Deus. E isso me deixa cada vez mais animado em continuar, em seguir. Mas percebe que, na verdade, assim, é o que a gente estava falando, né? Você até queria, mas talvez ainda não estava com a cabeça totalmente entregue para isso. E aí, quando você decidiu fazer isso, olha o tanto que isso mudou, né? E isso é muito interessante, porque a gente precisa dar essa decisão realmente. E eu acho que você, agora, né, que a gente está nesse processo, tá realmente muito empolgado e é muito bonito ver, assim, a sua transformação. E eu me empolgo cada vez, na verdade, que eu vejo a sua transformação e a sua entrega, na verdade, pro processo.
E parabéns. Publicamente, na verdade, dando nós, parabéns. Né? Eu acho que imagina, tamo junto, na verdade. É porque realmente merece. Por tudo. Imagina. É seu, outro Lucas. Graças a Deus, na verdade, graças a Deus. E eu acho que o mais legal é, assim, ver as pessoas também percebendo isso, mas de uma forma que não é a mudança só do corpo. Sim. Tipo assim, não é porque você emagreceu que você parece melhor. O que eu mais tenho recebido de mensagens, assim, de amigos falando, tipo, como o seu olhar mudou no sentido da vida. Você tá mais feliz, tá com brilho no olhar, seu sorriso parece que tá mais sincero, sabe? Parece que tá tudo pra cima. A vida dando uma guinada pra cima, né, na verdade. Só o peso que é pra baixo, gente. Saiu do peso pra baixo. Tá saindo do porão da Samara e encontrando o brilho do sol, sabe? É isso que a gente busca, na verdade. Esse processo de transformação. Porque eu acho que é isso que a gente quer, né? É muito legal, na verdade, ver esse brilho. Eu acho que é isso que me motiva, na verdade, cada dia que eu tô no consultório. Eu olho pro paciente, na verdade, na hora que eu vejo ele chegando onde ele quer, ele falando assim, nossa, eu tive que trocar meu guarda-roupa. Eu falo, não, você é tão feliz, na verdade, me deixa tão empolgado. Não é? E aí me motiva, por exemplo, a chegar depois de um dia exaustivo de trabalho, né? Porque, lógico, é meu trabalho, então me cansa, né? Eu tenho que ficar pensando, obviamente. E aí eu chegar e falar assim, não, agora eu vou estudar, porque eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero conseguir ajudar mais ainda meus pacientes. Eu sou um curioso nato, né? Então acho que eu vou ficar nessa busca incessante por conhecimento. E é muito legal, na verdade. É esse brilho que talvez me faça continuar cada vez mais, querendo mais. Isso é lindo, é porque o que te torna único, tão dedicado, tão humano. Todo mundo que te conhece, quem não conhece, a partir de agora tá conhecendo. Por favor, venham nos conhecer. Porque ele realmente é incrível e ele acredita no nosso potencial e faz a gente acreditar também, que é o mais difícil. Nossa Senhora. Isso é legal, na verdade. Eu quero mesmo que você... Porque eu acho que todo mundo tem potencial para transformar. Sim. E isso é legal, tipo, quando a gente se enxerga, na verdade, nesse potencial de transformação. É muito, muito bonito. E com certeza, na verdade, eu acho que assim, por exemplo, eu estou te ajudando nesse processo de transformação. E agora você já é fonte de transformação de tantas outras vidas, né? Porque todas as pessoas agora começam a te olhar como exemplo. Sim, isso é muito bonito também, né? Então, assim, eu acho que isso vai repercutindo, né? Vai criando uma reação em cadeia positiva, né? Que é muito gostoso. Sim. E esse trabalho de transformação de vidas que você faz tão bem... Eu acho que é muito natural também, porque às vezes a gente vê algo, principalmente na internet, né, que parece tão forçado ou tão irreal, como se fosse, né, um truque, sim, um TikTok da vida, assim. É o frame, né? Então a gente pega aqui, né? A pessoa tá desse jeito e ela acorda desse jeito. Não, isso não existe, né? Exato. Que torna muito... Às vezes muitas pessoas são enganadas, sim, por profissionais que prometem algo milagroso em tantos dias, né? Que eu já vi absurdos. E acaba com a saúde da pessoa. Isso é muito sério, né? Eu como médico, na verdade, mais do que querer emagrecer uma pessoa, eu quero ter a saúde dessa pessoa. Eu acho que assim, esse é o papel médico. Eu até brinco, na verdade, eu acho uma brincadeira pesada, talvez, mas eu falo assim, emagrecer, a gente tem muitas formas de emagrecer, de formas, na verdade, não saudáveis. Eu não recomendo, porque você não vai ter saúde. Mais do que emagrecer, é ter saúde. Lá no meu consultório, a meta não é... Não, eu nunca vou querer... Lógico, eu sei que, na verdade, a estética é muito importante. A gente, né, vive num mundo que a estética é muito, muito, muito importante. Mas mais do que a estética, é a sua saúde. Então, sempre vou buscar a sua saúde. A estética vai vir por consequência. Eu acho que um corpo saudável internamente reflete externamente a saúde. O brilho no olhar, o sorriso mais alegre, a sensação de bem-estar que talvez eu não tinha há quanto tempo. Então, acho que eu acredito nisso. E fico muito triste de saber que tem um monte de gente, na verdade, que usa a internet para propagar informações aí não verdadeiras, enganar o paciente. Cruéis, né? Porque muitas vezes a gente se vê tão desesperado para mudar que acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que você coloca lá. Isso é muito triste. Muito triste. Não acredito em tudo que você está vendo na internet. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E os medicamentos são aliados no tratamento contra a obesidade?
É uma pergunta assim que eu trabalho dessa forma, né? E eu acho que assim, o medicamento ele é mais do que um aliado, né? Eu acho que ele, na verdade, em algumas situações, depois de uma indicação clínica, não a critério, na verdade, do paciente, ou porque é o status de tomar uma medicação, né? Que a gente sabe que até isso agora tem. Eu acho que a medicação, na verdade, ela é sim um aliado, ela é sim uma força para a gente poder ajudar o paciente na transformação dele. E em muitos processos, na verdade, sem medicação, isso fica muito complexo. E aí a frustração vem, e aí muito difícil, na verdade, de conseguir. Desiste às vezes, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a medicação, ela é sim um aliado essencial, praticamente, né, assim, essencial. A gente tem muito reflexo das medicações para a obesidade, de um reflexo do passado, né? Em que a gente não tinha qualidade medicamentosa do jeito que a gente tem hoje. A ciência evoluiu de uma forma em que a gente hoje tem remédios, né, para o tratamento de obesidade, que é uma doença, que são remédios, na verdade, que não só tratam a obesidade, mas eles melhoram em muitos aspectos várias coisas da saúde do paciente. Então, né, a gente tem remédios hoje que são hepatoprotetor, nefroprotetor, neuroprotetor, então, cardioprotetor, né, que a gente também busca. Então, eu acho que a gente tem muito esse resquício do passado, talvez. Uhum. Porque eu já vi comentários assim, mas você faz uso de medicamento para emagrecer e tal, assim é fácil, porque você tá roubando. E não é justo nessa comparação. Na verdade, assim, essa é uma fala totalmente errada. Que assim, não tem como a gente, não existe essa fala na minha cabeça, porque assim, eu acho que se a gente tem uma doença, e como qualquer outra doença, a gente trata com medicação. Lógico, eu não estou excluindo em nenhum momento o tratamento de mudança de estilo de vida. A alimentação é essencial, a atividade física é essencial. Eu falo que isso é a base para o nosso tratamento. Se isso aqui não está sendo feito, a gente pode colocar a medicação que a gente quiser. Não vai ter uma efetividade. Bem provável que a gente vai ficar vivendo esse efeito sanfona, né? Enquanto está em uso de medicação, emagrece, e aí começa a perder, na verdade, em massa muscular, o que é péssimo para o nosso organismo. Então, assim, a alimentação e a atividade física é base. A medicação, quando muito bem indicada, quando avaliada por um profissional qualificado para isso, ela sim não é caminho, não tá, eu estou escolhendo um caminho mais curto, ou então, na verdade, eu estou burlando o sistema. Não, a gente, na verdade, está tratando uma doença. Então, assim, por que a gente trata qualquer outra doença com medicação e a obesidade a gente não pode tratar? Né? É ilógico, assim, a gente pensar sobre isso. É o que muitos acreditam, né? Não, então eu não acredito. A gente até no tratado de obesidade, né? Uma das coisas que você quer falar é que, assim, pouquíssimos são a efetividade de tratamento simplesmente só com mudança, com atividade física e alimentação. Sim. A gente vai ter que associar. Porque a doença, a obesidade, ela é multifatorial. Então, a gente precisa, sim, né, de indicar o melhor tratamento, de acompanhar. Talvez não seja só alimentação, mas seja uma condição emocional que a gente tem que tratar. Total. Então, assim, por que não? Por que não usar, né? Talvez, assim, antigamente, né, se a gente vê, assim, outros tempos, a gente teria aí medicações que colocavam em risco a saúde da pessoa, realmente. Aí não. Aí esses aí a gente realmente não concorda. Mas com o que a gente tem de tecnologia hoje, a gente tem sim que tratar. É seguro. É seguro, né? A gente tem estudos mostrando, além dos benefícios da perda de peso, quantos benefícios a gente tem com o uso das medicações. É incrível. E a gente já falou que é uma luta diária, né, contra a obesidade, porque é uma escolha diária também, né, como você falou. E eu sei que é algo que a gente vai ter que continuar pro resto da vida, porque eu me pego, às vezes, tentando me controlar. Eu comi isso, mas acho que eu não vou comer tudo. Pelo medo de voltar a ser como era, sabe? Aí eu falo assim, não, eu tenho que entender que eu não tô mais com aquele pensamento compulsivo, desesperado para comer.
E aí eu tô tentando me lembrar do porquê que eu tô querendo comer essa coisa. Tipo... Que legal. Que aí eu achei que eu não posso solucionar uma questão e criar outra. Exatamente, né? Tentar arrumar resolver esse problema criando um outro, né? Da compulsão pra um distúrbio alimentar. Exato. Piorou tudo. Exatamente. E tem muito isso, essa transição acontece, tá? Aí eu percebi que eu tava seguindo pra esse caminho. Eu falei assim, não, deixa eu voltar pra base. Peguei um chocolatinho, 20 gramas, e falei assim, não, eu vou comer. Sim. Porque eu não tô fazendo algo de errado. Não tô comendo porque eu tô ansioso com alguma coisa, ou triste, ou feliz demais. É só porque eu queria comer alguma coisa de sobremesa. E eu não comi nos últimos dias, eu acho que tudo bem. E por que não? Né? Eu sou... eu tento falar também isso no consultório. Poucas vezes você vai me ver falar no consultório não. O não gera um desafio. Se eu te falo não aqui agora, na verdade, você vai querer sair daqui e falar assim, eu vou comer sim, para desafiar. Mesmo que seja, na verdade, talvez não consciente, né? Algumas vezes a gente faz isso inconsciente. Então, mais do que não, vamos falar mais sims? Sim, se aquele chocolate naquele momento tem um porquê, não, olha, vamos lá, é uma sobremesa, não é a barra de chocolate, é o pedacinho. Tentar de repente dar preferência para um chocolate mais meio amargo ou né, 70 com menos gordura, até porque chocolate é saudável também, né? A gente também tem vários benefícios do chocolate, né? Que também a gente começa a colocar tudo como nossa, é tudo ruim, inimigo, tudo ruim, né? Tudo ruim. Não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Cara, calma, não é assim, não funciona desse jeito. Então acho que é realmente ter esse cuidado. E é uma doença que na verdade a gente vai ter pro resto da vida. Então, a gente vai ficar vigilante o resto da vida, né? Então, assim, é um processo de perda de peso, mas o que é mais complexo, né? Na verdade, é até a manutenção da perda. Então, assim, manter... Não adianta a gente também querer achar que a gente vai nunca mais ter acesso ao chocolate, nunca mais... Não, porque a gente restringir, não... né? Porque não vai ser real. Por quanto tempo você vai conseguir manter isso? Não é real. Então, a gente tem que saber que... saber equilibrar. Não, eu comi um chocolate aqui, mas... Não é esse chocolate que foi o problema. Na verdade, agora eu comi o chocolate aqui, eu comi o risoto depois, aí depois eu fiz... não, aí assim, você vai somando várias... Aí essa conta não vai fechar. Essa conta não fecha, se for desse jeito, né? É equilibrando e criando um novo estilo de vida, né? Exatamente. Eu acho que é isso. É equilíbrio. Eu acho que a saúde é equilíbrio. Nós temos um termo técnico, né? Assim, termo médico que a gente chama de homeostase, né? Então, é a homeostase do nosso corpo. Então, para tudo, a gente tem que buscar esse equilíbrio do corpo, né? Meus alunos vão saber sobre isso, que a gente estuda muito sobre isso. Não, legal. E você queria acrescentar mais alguma coisa sobre esse estilo de vida que a gente precisa criar para continuar evoluindo? Eu acho que assim, estamos em tratamento de perda de peso, ok? Então, temos que saber que precisamos ter uma alimentação adequada, com um nível de atividade física bacana e, quando necessário, o uso de medicação. Eu acho que isso é a base para que a gente consiga ter uma evolução bacana no processo de perda de peso, na manutenção da perda de peso. E saber também dosar, né? Até que ponto, na verdade, isso está te fazendo tão bem, assim, né? Tipo, porque talvez a gente não pode cair também no outro lado de outras doenças, porque, não, aí agora eu não posso ter contato com nada disso. Não. Sim. Então, acho que eu acho que assim, a palavra que eu acho que a gente tem que eu acho que talvez a gente vai frisar é o equilíbrio. Tem uma vida equilibrada. Se a gente tiver uma vida equilibrada, muito provavelmente você não vai ter ganho de peso, não vai ter reganho, não vai ter perdas exageradas, não vai ter outras doenças, vai conseguir controlar glicemia. Então, assim, é uma vida equilibrada. Eu acho que é isso que é talvez a mensagem aí para finalizar essa parte. Perfeito. E você tem algum objeto que tem um significado especial para você? Nossa, que pergunta! Caramba! Você carrega com carinho, assim? Não necessariamente carregar comigo, né? Mas de carregar emocionalmente. Talvez. De estar vinculado a algum... Talvez, assim, um objeto que tá até no consultório, na verdade, porque é algo que me remete a vários momentos da minha vida e que tem um significado muito importante para mim em vários processos da minha vida. É o meu Santo Padre Pio, que eu tenho lá no meu consultório, que na verdade é a imagem que eu, na verdade,
Antes de ser médico, né? Assim, nossa, eu falo demais, né? Mas então, é isso mesmo. Eu falo demais. Porque, assim, eu sempre sonhei, eu sempre quis ser médico, eu tive muita dificuldade de entrar na faculdade, porque antes, na verdade, eu só prestava faculdade pública, e aí, no meu imaginário, eu queria um dia, na verdade, ter uma rede de hospitais, sei lá, um hospital que, na verdade, atendesse... várias demandas, assim. Isso, e desde da população que não tivesse condição até a população... E aí ele teria o nome de São Padre Pio. E aí o São Padre Pio, na verdade, assim, é o santo meu de devoção, é o santo que eu, né, por ser católico, na verdade, tenho essa admiração, admiro a história dele. E eu acho que talvez, assim, o que me veio de remoto na minha cabeça foi isso, assim. É um santo que tem um vínculo emocional com a minha família, então acho que é o santo de devoção. Tem uma relíquia no meu consultório, na verdade, que eu ganhei de um paciente, que foi para Europa e me trouxe. Então, assim, é o santo. Assim, na hora que você me perguntou, eu fiquei pensando, o que eu posso... Aí eu acho que foi o que mais teve vínculo, assim, o vínculo emocional. Que legal. Não, eu acho legal essa parte, porque é uma coisa realmente muito pessoal para as pessoas conhecerem os bastidores. Exatamente, mesmo, muito. Isso é muito, muito pessoal. Tem muita coisa... Nossa, tem muita história, na verdade, assim, com relação a São Padre Pio. Que é o poucos sabem. Que poucos sabem, poucos. E você tem alguma história de bastidores, algum momento marcante que você gostaria de compartilhar com a gente? Nossa, difícil essas perguntas. Eu acho que olha que engraçado, né? Eu consigo falar muito melhor sobre a medicina do que é estranho, né? A gente tem uma dificuldade de falar sobre a gente mesmo. Mas se não estiver tranquilo. Eu acho que assim, a história de bastidor que eu tenho, deixa eu pensar assim, acho que eu fico com a história, na verdade, que é uma história que emocionalmente é a história do processo todo para entrar na faculdade de medicina. Que eu acho que assim, de ver... E hoje, na hora que eu olho para tudo isso, na verdade, eu acho que talvez... Essa trajetória. E finalizar, talvez... que é uma história que talvez me remete muito, né? Que foi a contemplação de tudo isso. Foi quando eu cheguei e me formei médico. E aí... quando eu me formei médico, na verdade, a gente tem um tempo entre, na verdade, né, graduar e sair o nosso código, né, o CRM. E aí, saiu o meu CRM no dia da minha colação. Que máximo. Da colação de grau festiva que a gente ia fazer. E eu, né, naquele momento de festa e tal, eu peguei e falei assim, eu vou lá num lugar para poder fazer um carimbo. Esse carimbo que eu fiz, esse primeiro carimbo que eu fiz, eu entreguei pros meus pais. Eu vou chorar. Eu entreguei pros meus pais no dia da colação. Foi algo que, tipo assim, eu acho que talvez essa é uma história que me emociona. Te marcou muito. Tem uma foto até, na verdade. Depois a gente vai colocar então. Tem uma foto, na verdade. Tem uma foto. Não da entrega, mas tem uma foto de eu abraçando eles nesse momento, assim. Que lindo. Agora, pra gente fechar, temos perguntinhas finais. Meu Deus, vamos Pode lá. ser algo mais dinâmico, mais rápido. Mais rápido. Ou mais emotivo. Tamo livre. Tá, é tudo nosso. Tá bom, vamos junto. Se você não fosse médico nutrólogo, você seria? Nossa. Cara, o que eu seria? Na verdade, eu acho que eu seria... cuidador de animais. Eu amo animal, não sei. Foi o que eu vim agora. Ótimo. Quando você pensa em qualidade de vida, o que vem primeiro na sua cabeça? Qualidade de vida? O que eu vou falar que veio primeiro na minha vida é estar numa praia. Estar, assim, com a brisa do mar, sem muito barulho, sem aquela agitação, talvez sem meu celular. Eu acho que veio isso. Perfeito. Último filme que você assistiu ou livro que leu? Meu Deus. Isso já faz 84 anos pro médico. Caramba, não sei. Talvez... que tem uma série que eu tô assistindo, talvez. Chama Dias Perfeitos. Nossa, a gente assistiu. Pesado. Odiei. Eu fiquei assustado demais. Eu fiquei... Então, eu tô assustado. Eu tô assistindo ainda, mas eu acho que talvez o que me remeteu aqui foi os primeiros dias, esses Dias Perfeitos. Nossa, juro por Deus. A gente tava assistindo em casa e eu
tava ficando totalmente perturbado e eu falei assim, eu vou assistir trabalhando, que eu não fico olhando todo o tempo pra TV. Mas é muito impressionante, né? Assim, é uma série meio pesada demais. Mas eu não sei, tipo, eu ainda acredito que existam pessoas que façam isso. O triste é isso, né? Eu acho que é por isso que eu fiquei tão assustado. E eu acho que, assim, eu tenho essa predileção, eu gosto de ver algumas coisas que me incomoda, me deixa assim, mas eu acho que é pra me lembrar sempre... De como um ser humano, do que ele é capaz. Né? Exato. E aí tem um filme, você perguntou do filme, né? Mas assim, tem um filme que chama Guerra Civil. E esse filme fala... tem uma frase, é uma jornalista, na verdade... E aí tem uma fala que eu achei marcante. Eu nem terminei de assistir o filme ainda, mas eu achei marcante, na verdade, a fala dela, que ela falou assim... Era uma guerra civil que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí ela é repórter de guerra há muito tempo. E aí ela fala que ela fazia essas fotos para poder divulgar... Justamente porque ela acreditava que, ao divulgar, ela dificultaria que a população fizesse a mesma coisa no país que ela tem. Sim. E talvez eu assista isso porque eu acho que assim, as pessoas deveriam assistir para não fazer, não repetir, né? Essas atrocidades. Algo que você aprendeu com seus pacientes que nenhum livro te ensinaria? Nossa, eu acho que nenhum livro médico me ensinaria, né? Isso. Eu acho que talvez a empatia, que se fala tanto, na verdade, na faculdade de medicina, porém, só quando você vivencia a história dos seus pacientes que você vai começar a entender o que é empatia de verdade. Perfeito. Aqui a gente já falou, mas se alguém tá pegando esse corte, vamos lá. A obesidade é uma escolha? É uma doença crônica. Não tem nada de escolha, ninguém escolhe. Se a sua personalidade fosse representada por uma cor, qual seria? Amarelo. Alegria. Amarelo. Sempre foi, sempre foi. Um lugar que tem o seu coração. Um lugar que tem meu coração? A casa dos meus pais. Qual é o maior mito sobre a obesidade? O maior mito da obesidade é que a pessoa escolhe estar nessa posição. Uma inspiração? Eu acho que eu me inspiro muito nos meus professores. Hoje eu trabalho com muitos dos meus professores na faculdade e eles ainda são minhas inspirações. Que legal. E o sinônimo de sucesso para você? Felicidade. E qual o momento mais gratificante da sua carreira até hoje? Acho que são múltiplos da minha carreira, né? Acho que da minha vida, na verdade, seria ter me formado, mas da minha carreira são múltiplos. Cada sorriso que eu vejo depois que uma vida está sendo transformada. E todo mundo precisa conhecer... Vixe, que vergonha. Acho que todo mundo precisa conhecer o Gabriel dos bastidores. Sim. E o que o Gabriel de hoje contaria para o de 5 anos atrás? Gabriel, você mudou muito. Como que você consegue, por exemplo, estar gravando um podcast, na verdade? Porque não acho que talvez há 5 anos atrás eu não saberia se eu teria... assim, eu sou muito tímido, né? Então, talvez não pareça. Mas eu falo que talvez para ser médico, para estar aqui, para poder fazer meus vídeos no Instagram, tudo isso parece, na verdade, que eu coloco uma carcaça em boa. Então, eu acho que isso. E se você pudesse mudar algo na forma como as pessoas, a sociedade, vê a obesidade, o que seria? Ver ela com menosprezo. Né, de olhar para a obesidade com menosprezo, de achar que na verdade é uma intenção do paciente, uma vontade, olhar com desrespeito para a obesidade. Eu olho com muito respeito. É uma doença que eu olho com respeito. E para a gente fechar, o que para você vai além dos bastidores? Eu acho que na verdade a alegria de viver, assim, é o que vai além de tudo isso aqui. Ah, que lindo. Obrigado. Arrasou, amigo. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo isso aqui, por toda essa produção. Tá lindo, parabéns. Parabéns pra nós. Você gostou mesmo? Amei, na verdade, amei. Vocês gostaram, gente? Eu falei alguma coisa errada? Pelo amor de Deus. Vamos ser cancelados, não? Eu tô com medo, na verdade, do que eu falei. Tem muita coisa ruim. Foi bom mesmo, Vini? Então tá bom. Você falou errado, foi falar que odiou uma série. Ai, mas a Globo... Odiei. Ai, odiei porque ela é muito real. É muito
forte. Aí eu vou, É uma vou palavra- corromper, desculpa. É uma palavra. Ai, me impressionei muito. Não gostei, Aí eu fui me sincero. impressionei.